Na aula passada, a gente deu seguimento ao projeto e colocamos os cadastros para funcionar, certo? Também criamos um objeto. É lógico que isso que eu fiz para a classe pessoa, vocês devem replicar em tudo que nós vamos fazer, certo? A sugestão e a ideia mais prática para a gente implementar é fazer como eu estou apresentando. Primeiro você faz só os formulários de consulta. De tudo que tiver, você pega e faz todos os formulários só de consulta, certo? Daí você não tem que se preocupar com as outras partes, né? Aí depois você faz só formulário de cadastro, porque daí vão ser todos iguais, certo? Vai seguir o mesmo padrão. Então você faz só os formulários de cadastro. Aí o que acontece? Aí vem a parte que a gente passa a ter as regras específicas, que vão ser os detalhezinhos que vão poder trabalhar, né? Então hoje nós vamos trabalhar com a controller, vamos trabalhar com a coleção, sem chance, só no intervalo. Intervalo, somente. Então, tem uma tomadinha para impressão para ele? Liguei uma tomada. Não tem tomada. Tomada tem na parede. Não, aqueles. Certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós fizemos a classe pessoa e o que ocorre? A gente tem que implementar o que seria a coleção de pessoas. Na realidade, essa ideia de coleção a gente já viu no semestre passado, né? E agora vamos passar a reimplementar ela, né? Eu vou reimplementar ela porque tem gente que não viu ela e daí vai ficar mais fácil eu reimplementar ela do que explicar ela, né? Ok? Bom, o que é a coleção? Eu venho aqui, vou criar uma nova unidade. A ideia de coleção é a ideia de lista, que vem lá do conceito lá de estrutura de dados, né? Então, eu vou dizer que eu tenho um tipo, type, coleção, coleção é um class. Então, eu vou ter private, protected, public. Nós vamos ter os atributos que vão compor a nossa coleção. Então, eu vou dizer que vai ter, vou chamar de item, um array que varia de 1 até 100 of t object, né, que é um tipo tem. Eu vou ter lá quantidade, que eu vou dizer que é do tipo integer. E nós vamos ter os métodos. Então, eu vou ter um constructor, crie objeto, vou ter um destructor, destrua-se, e vou ter os respectivos métodos específicos da coleção, né? Então, vamos dizer, o constructor cria objeto aqui, ele vai criar a coleção vazia. Então, não vou precisar ter aquele cria lista vazia lá, né? Então, eu preciso ter uma function que diz se está vazia e vai me retornar um tipo boolean. Eu vou ter uma function, como aqui neste caso nós estamos trabalhando com lista estática, eu vou ter um que vai verificar se está cheia e também vai me retornar um boolean, tá? Aí eu vou ter os métodos específicos. Vou ter uma procedure, que a gente chama de insere. E essa procedure eu vou ter que passar o quê? Vou ter que passar um p objeto, que é do tipo t object, e vou ter que passar um p pos, que é do tipo integer, que vou dar a posição e ele vai me trazer, ele vai inserir esse valor na posição que eu quero colocar, né? Eu vou ter uma outra procedure, que eu vou chamar de insere fim, que ele vai receber só o p objeto, que é do tipo t object.
certo? Insere, e eu vou ter procedure remove, onde eu vou passar um P objeto do tipo T object e uma posição. E ele vai me remover o objeto que estiver dentro dessa posição, certo? Então, inseri no fim, inseri o elemento, removi o elemento. Aparentemente, acho que era isso que a gente viu, não foi isso? Ah, tá. Um carrega objeto que vai, eu dou uma posição e ele me retorna o objeto, certo? Isso era diferente do convencional da lista, porque na lista a gente não tinha isso, né? Então, eu vou ter uma procedure, uma function, né? Function, que vai se chamar carrega objeto, onde eu passo um ppos do tipo integer e ele me retorna um tipo t object. Certo? Isso a gente utilizou no relatório, na hora de listar eles, certo? Para poder mostrar os valores que a gente tem, né? Então, é uma classe um pouco tanto quanto diferente, atípica, mas ela tem seus motivos, né? Então, constructor aqui, eu vou dizer que minha quantidade recebe 0, né? Que é o que faz que construa ele. Aqui, na hora de destruir, eu vou precisar declarar uma variável local e vou ter que fazer um laço de repetição to quantidade do, onde eu vou fazer item de índice k ponto free instância, que vai destruir o objeto que tiver ali colocado, né? Aqui vazia, eu vou ter um result recebe como é que é? Hã? Ah. Pensei que tinha entendido algo diferente. Result recebe que é a lista cheia, né? Aqui para inserir, eu vou usar um contador auxiliar aqui. E para inserir, vou fazer o quê? Primeira coisa que vai verificar é se a posição, o ppos que está sendo chego, é igual à quantidade mais 1. Se isso for verdade, então eu vou chamar o insere fim e vou passar meu p objeto. Se não, então eu vou ter que abrir o espaço para poder colocar o valor lá dentro. Não é isso? Então, como é que eu vou arrumar o espaço que eu tenho? Vou fazer um laço de repetição, onde o meu K vai começar. Aqui na verdade eu já posso colocar. Posso dizer que eu já tenho mais um elemento aqui, né? Aí ele começando da posição final, né? Down to pos do. Não é isso? É ppos. E o que nós vamos fazer aqui? Item de índice K, que seria a última posição, agora recebe item de índice K menos 1, que é o valor anterior. Vai começar do final, vai pegar e vai jogar para frente os valores, certo? Isso até chegar na posição. Daí eu vou colocar item de índice K, que seria pos,
P pós, que é o valor que foi aberto, né? Eu vou receber o valor de P objeto. Eu entrei aqui na repetição. Ele não poderia usar item indicicar no último, né? Porque quando ele terminar a repetição, o cara vai ser P pós, não vai? Vai, mas isso pode gerar um tanto quanto confusões em termos de entendimento, né? E que pode achar que qualquer hora eu posso usar dessa maneira, aí fica mais coerente se eu disser P pós, porque é naquela posição que eu quero colocar o valor, né? Até daria, não teria problema, tá? Ok? Aí esse é o insere. O que é o insere fim? Isso é complexo, né? Vamos acionar o modo emoção, hein? Não? Carlos? Insere fim seria o quê? Na lista. Nesse caso seria equivalente à lista, né? Marcos? Oi. Como que seria? O insert fim, É. ele ia pegar a última posição do vetor Ah. e ia jogar o item de... Vamos falar em termos de código para a gente economizar o espaço da explicação? É que eu não estou enxergando direito aqui, professor. Ah, não está conseguindo enxergar? Não, só. Eu daí eu não enxergo. Tá bom agora? Ah, é melhor. Ah. Tá, tu tem um item K. Tu vai pegar o... É o de baixo, insere fim que nós estamos falando. Ah. Quais os atributos que você definiu ali, professor? Quantidade. Você vai pegar quantidade mais 1. Como é que fica então o código? Em quantidade mais 1. Quantidade. QTD recebe QTD mais 1. QTD mais 1. Item, na verdade, QTD. Hã? Item QTD. Item. Da posição QTD. Posição QTD. Recebe item K. Quase. Item... Bateu na trave. Recebe item. Objetos. Ah. Tava Estava indo tão bem, daí bate na trave. Eu lembrei de consideração de cima. Acontece. Acontece. É emoção. É emoção. É, está emocionado. Muito bem. Então, aqui para remover. Aí já tem um pouco mais. Vamos pedir para o Hugo aí, né? Então, agora. É. Quem falou tanto? Tá. K. Recebe pós. Até quantidade. To. Aí, item de índice K. Recebe item de índice K mais 1. Hã? A pessoa completa agora. Não entendi. Falou para outra pessoa terminar. Outra pessoa terminar? Mas o problema tá para terminar aqui? Tá no começo o problema. Esse é o fim.
O que falta aqui? Tá. O que mais? Não falta nada? Hã? Na verdade, falta outra coisa. Não. Eu preciso tirar o objeto da posição PPOS e passar esse objeto para a variável, que ele vai retornar o objeto que está sendo removido naquela posição. Tá ok? Muito bem. E o carrega. Vai lá, Gabriel. Result, recebe. Item. Índice PPOS. Muito bem. Isso aí. Então, a essa classe a gente chama de coleção. Ok? Aí nós vamos ter a coleção de pessoas. Certo? Então, eu venho aqui, vou criar uma nova unidade. Essa nova unidade, eu vou type, vou chamar ela de coleção de pessoas, que é igual a uma class que herda de coleção. Opa. Aqui tem private, protected, public. E aqui nós vamos ter o quê? Bom, aqui ele herda de o coleção, então aqui eu tenho que colocar o coleção. Aí vai vir aqui, eu vou criar uma function pesquisa que vai receber como parâmetro chave. No caso de pessoa é tipo string e no nosso pesquisa ele tinha duas opções, não é? Quais eram as opções? Se eu quero achar ou não quero achar. Então, aqui eu tenho uma variável se eu quero achar, que é um tipo boolean. E ele vai retornar um tipo integer, que é a posição do camarada. É isso? Nós temos aqui a situação de que, no caso do objeto, um pouco diferente do vetor lá, eu vou ter que, se eu tiver a primeira posição, se quantidade for igual a 0, ou seja, minha lista está vazia, não tem valor nenhum, né? Posso até colocar aqui, se, vamos colocar diferente, né? Se vazia, result recebe 1, que é a primeira posição, certo? Se não for, então aí vamos trabalhar o problema, certo? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos levar em consideração que meu K começa na posição 1, certo? E enquanto K for maior ou igual a quantidade, end, meu P chave
for maior. Aqui nós estamos trabalhando com a classe pessoa, né? Então, aqui além da coleção, embora aqui o pessoas, né? O que nós vamos ter que fazer? Se enquanto a chave que está aqui for maior que fazer o cast de item de índice K ponto get nome, não é isso? Só lembrando aqui, o objeto ele está no item de índice K. Quando eu coloco entre parênteses e coloco o nome de uma outra classe aqui, eu estou fazendo um cast. Estou extraindo do objeto a parte pessoa, né, em outras palavras. Aí, como eu tenho objeto do tipo pessoa aqui, se eu coloco get.getNome, então ele está checando o nome. Enquanto isso for verdade, aí eu vou fazer uma operação muito complexa aqui. Como é que é, Gabriel? É complexo. Ou seja, ele vai para frente, não é isso? Bom, ele pode ter parado esse processo em duas situações distintas, né? Ele pode ter chegado até o final já, e se ele chegou até o final, aí eu preciso saber se é a última posição, é o valor que eu estou procurando, certo? Então, tem duas possibilidades aqui. Se não me engano, ano passado a gente fez, levando em consideração se ele tinha chegado até o final, certo? Então, se o K for maior que QTD, então, dentro dessa situação, eu vou ter duas possibilidades aqui. Se ele chegou até o final, né, o K é maior que QTD, significa que ele ultrapassou a quantidade de elementos que tem no meu vetor, certo? Ou na quantidade de elementos que estão preenchidos dentro do meu vetor, né? Porque quantidade indica quantidade lógica, né? Se isso aconteceu, eu vou verificar. Se eu quero for verdadeiro, ou seja, eu quero encontrar, eu cheguei até o final, significa o quê? Que eu não encontrei. Então, resulte, se eu quero encontrar e eu não encontrei, recebe 0. Caso contrário, se eu não quero encontrar, então resulte, recebe... Quem, Bruno? K. Se eu não cheguei até o final, quer dizer, o K é menor que a quantidade, eu parei antes. A gente pode concluir isso, não é? Porque se caiu no else, significa que o K não é maior que a quantidade, né? Se eu parei antes, eu também tenho as duas possibilidades. Se eu quero encontrar, o quero veio com um true, certo? Eu quero encontrar. E se ele parou antes, significa o quê? Aqui vem a situação de que, para a gente ter certeza que ele, de fato, ele achou o camarada, porque aqui ele pode parar por dois motivos. Primeiro, por chegar até a quantidade, uma situação, e a outra, ele não ser maior, certo? Então, se ele parou antes de chegar até o final, ele pode ter parado porque ou é maior, ou ele já ultrapassou, né? Então, aqui eu preciso confirmar, vou precisar de um novo if e verificar se if p-chave é igual a pessoas de índice item de índice K ponto get nome. Se eu quero encontrar, e aqui eu estou dizendo que eu encontrei, porque daí ele é igual, né? Então, resulte
recebe K. Se caso isso não for verdade, ele parou, mas não é igual, vou retornar 0. Eu quero encontrar e não encontrei. Não é isso? Bom, aqui eu tenho duas possibilidades caso eu pare antes, né? Aqui eu tenho a situação de que eu quero encontrar, eu tenho o else de que eu não quero encontrar, porque eu posso ter parado também pelos dois motivos, não é isso? Vou continuar. Já ia salvar ele para garantir até aqui, né? Vamos continuar, vamos lá. Então, o que acontece aqui? If P chave é igual a pessoas de índice item de índice K. Então, ponto get nome. Se eu não quero encontrar, mas encontrei, o result recebe Gerson. Recebe K? 0. Se não, K. Não? Muito bem. Bom, basicamente a rotina que a gente tinha na coleção de pessoas é essa. Tá certo? Refizemos o que tinha lá? O coleção pessoas. Ok? Tranquilo aí? Beleza. Vamos seguir então. Tá. Aqui, então, nós fizemos a coleção, a classe coleção, herdamos a classe coleção para a coleção de pessoas e temos as duas classes aqui que nós vamos poder trabalhar. Certo? O que ocorre com essa coleção aqui dentro desse contexto? Veja bem, a ideia de trabalhar com a coleção, ela leva em consideração que eu vou ter os dados e vou ter que armazenar esses dados em algum lugar. Quando a gente trabalha com a interface gráfica, levando em consideração os formulários aqui, a gente tem que levar em consideração que para a gente conseguir ter um desenvolvimento orientado a objeto que seja, vamos dizer assim, acoplável, o que a gente vai entender por acoplável? Eu tenho a situação de que eu estou desenvolvendo em Lazarus, ele funciona em Windows, como está aqui, mas o Lazarus também funciona em macOS e também funciona no Linux, certo? E eu tenho a situação de que eu posso desenvolver essa aplicação e eu quero que toda a parte por trás dela seja aproveitada. E que eu possa simplesmente chegar aqui, tirar esses formulários que foram criados baseados em Windows, porque os componentes que estão aqui são baseados em Windows. Se eu instalar ele no Linux, o componente gráfico dele vai ser baseado no Linux que tiver instalado. E não vai ser baseado em Windows, certo? O mesmo vai acontecer se eu colocar no Mac. O iOS lá, ele vai ter a interface gráfica e ela é diferente da do Windows, que também é diferente da do Linux. Embora, originalmente, hoje a gente pode dizer que todos têm origem no Linux lá atrás, certo? Mas elas são interfaces distintas, certo? O que ocorre? A possibilidade de eu aproveitar toda a parte do código que eu tenho, do objeto e de todas as regras de negócio que eu tenho, só trocando o formulário, é uma coisa que se tornaria um negócio muito prático. Porque daí eu poderia fazer a mesma implementação para qualquer outra plataforma e só troco a interface e o resto continua igual. Tem coerência isso? Pois é. Então, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar com um conceito que a gente chama de camadas. O que é esse conceito de camadas? O que será, Marcos?
Não sei. A ideia de usar camadas é que eu vou ter a camada, é o que a gente chama de MVC, né? Vamos colocar no bloco de notas lá. Então, eu vou ter MVC. Então, aqui vem M de model, view, controller, certo? Trabalhar em camadas. Em camadas significa o quê? A camada que vai ter os formulários vai ser a camada view, certo? Vou trabalhar exclusivamente com os formulários aqui. O model é o quê? É justamente a gente poder criar aqui um modelo e seguir o modelo, certo? Aqui eu tenho modelo. Tem uma outra questão, como é o caso do formulário de cadastro ou formulário de consulta, também a gente pode dizer que é um modelo. Não pode dizer que é um modelo? Então, o que acontece? Se trabalhar com Model View Controller é algo que vai deixar a aplicação mais portável. Além do fato de você poder trabalhar com vamos dizer assim, deixar a parte do formulário, por exemplo, para a equipe que gosta de mexer mais com design. O camarada mexe só com design. Se eu quiser deixar ele mais bonito, eu posso trocar esse formulário por um outro formulário melhor colocado, independente do que tem as regras. E quem mexe com a parte de design, muitas vezes não tem uma lógica tão apurada como quem mexe com a parte de desenvolvimento propriamente dito. Não estou dizendo que é uma regra, mas que é raro você encontrar uma pessoa que tenha um bom gosto em design, que tenha também uma lógica bem apurada, certo? É um contraste, né? Então, o que se faz? A gente pode deixar essa parte para o camarada que vai fazer o design, e a parte de controle é a parte que vai ter a regra de negócio, que vai fazer o negócio propriamente, vai fazer as regras propriamente, certo? Bom, então o que se tem? Nós temos a ideia de que dentro desse formato aqui, nós podemos passar a montar o projeto. Então, nós já temos os formulários, já temos a interface, temos a view, certo? Temos o objeto, vamos ter que definir a controle, certo? Uma outra ideia de modelo, nós vamos também utilizar aqui, tá? Bom, como é que fica aqui? Então, nós vamos montar baseado nesse princípio aqui, MVC, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Veja bem, vamos lá. Eu tenho o objeto definido, eu tenho a coleção definida, né? A coleção é como se fosse onde eu vou armazenar as informações propriamente dito, tá? Então, eu não vou ter a coleção no formulário, por exemplo. A ideia é não ter ela no formulário, né? Eu posso trazer ela para o formulário para poder trabalhar, mas a ideia é que eu não precise trabalhar com ela. E quando eu tiver algum objeto que tenha, por exemplo, itens, né? Vamos considerar assim. Eu vou ter certas situações onde eu vou ter um objeto e esse objeto vai ter uma coleção de outros objetos. Por exemplo, se eu levar em consideração um objeto turma, certo? Essa turma vai ter um conjunto de alunos. Esse conjunto de alunos nós vamos chamar de uma coleção de alunos, certo? Então, quando eu criar a turma, os alunos que estão matriculados naquela turma eu vou ter um objeto chamado turma, essa turma tem uma sala, tem um horário, tem um professor, ou vários professores, certo? Aí, dentro dessa turma, eu vou ter a situação de que eu vou ter uma coleção de objetos que são os alunos que estão matriculados naquela turma. Está claro? Muito bem. Então, quando eu tiver essa coleção, eu posso ter essa coleção de objetos vinculados com um único objeto. Mas sempre que a gente tiver alguma situação assim, nós vamos trabalhar assim. Eu vou ter o objeto, turma, e um dos atributos dele vai ser do tipo coleção. Certo? E quando eu for mandar o objeto, eu vou mandar o objeto inteiro.
inclusive com a coleção embutida. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. O que é a coleção que nós vamos fazer aqui? Temos a coleção e temos o MVC, certo? Como nós temos a ideia da controller, nós vamos começar pela controller, tá? Eu vou vir aqui, vamos pegar pela unit direto aqui, né? Arquivo, nova unidade, vou chamar como tivesse controller. Controller é igual a class. Private, protected, public. O que é que nós vamos ter nessa controller? Veja bem. Em princípio, dentro dessa controller, nós vamos trabalhar com os métodos para cada, vamos dizer assim, eu tenho a controller Pi, da mesma maneira que eu criei a consulta, o cadastro. Eu vou ter a uController, certo? E essa uController, ela vai ser como os outros cadastros anteriores, ela será uma classe abstrata. Ela não vai ter, essa classe em particular, instâncias, certo? As outras que forem criadas, a controller de pessoas, ela vai ter os métodos dela, né? Então, vamos dizer assim, o que nós vamos ter aqui? Eu vou ter os métodos aqui da controller Pi, que seriam, vamos dizer lá, procedure, salvar, onde eu vou passar um P, objeto, do tipo T, object. Eu vou ter procedure, carrega, que ele vai passar P, objeto, do tipo T, object, e eu vou passar, aqui no caso, nessa opção, eu vou precisar passar, usando coleção, uma posição. Tá? Eu vou salvar e vou carregar, né? Eu vou pesquisar. E o meu pesquisar, eu vou passar um campo chave do tipo string e eu vou ter que passar as mesmas posições, o mesmo atributo que eu tenho lá na pesquisa da coleção, porque de qualquer forma é como se fosse uma camada no meio e não fazer diretamente na coleção. Ok? Tipo boolean. Aqui é function. Tá. Vamos começar por esses aqui, pode ser? Objeto, salvar. Beleza. Depois que a gente mudar com o uso de banco de dados, esses métodos vão mudar, porque nós vamos mudar a forma de trabalhar com eles, tá bom? Beleza. O controller. Olha, está continuando a mesma pasta da aula passada, tá? Bom, o que acontece aqui? Quando eu tenho a controller, ela vai passar, nós vamos utilizar um outro padrão, que MVC é um padrão, tá? Vamos usar um outro padrão que vai se utilizar desse cara aqui. Nós vamos chamar ele de down. E essa down, eu esqueci de colocar aqui que esses métodos são todos virtuais, né?
Nós vamos usar os mesmos métodos que estamos utilizando aqui na controller. Por enquanto, vamos usar os mesmos nomes, inclusive. E esse cara aqui nós vamos chamar ele de o DAO. Ok? Até aqui tudo bem? Fizemos muita coisa, né? Eu vou vir aqui, nós vamos pegar esse cara aqui, que é controller, e nós vamos chamar, vamos criar o tipo dela específico, que é controller. Vamos escrever inteiro. Pessoa é uma class de controller. Pessoas. E aqui eu vou dizer que eu vou usar o controller. Vamos ter os mesmos métodos da controller que estão aqui. Porém, em vez de ser virtual, vai ser override. E aqui nós passamos a ter constructor. Aqui vai um range. O que é que nós vamos ter aqui? Bom, esse é a controller pessoas. Da mesma forma, vou criar a DAO. Vou pegar o mesmo que tinha aqui na DAO. DAO. Faltando type. Então, faltou no outro também. Eu copiei da outra, né? Ah, o outro ficou lá em cima. Tá. Vamos dizer assim, qual seria a finalidade de eu passar a trabalhar com essa situação de repetir as partes? O que acontece é assim, vamos dizer, eu tenho a controller, a DAO, ela vem de uma abreviação que vem data, access, é com 2C? Acho que é um só, né? Object. Objeto de acesso a dados.
certo? O que é o papel desse camarada aqui? É um padrão de desenvolvimento, assim como o modo MVC, só que essa parte do MVC aqui, ela trata o formulário, ela trata o padrão de definição de objetos, criação do objeto de fato, e a controller trabalha como sendo a regra de negócio, certo? Então, com base nesse padrão aqui, eu posso trocar o formulário e eu mantenho o resto funcionando. Troco a camada da frente. Quando eu trabalho com a DAO, o data significa acesso a dados, certo? Acesso, objeto, objeto de acesso a dados. A parte da DAO, ela é a outra ponta. Eu poder trocar o banco de dados e manter a aplicação toda do jeito que está. Certo? Então, o camarada desenvolveu o formulário, ele fez o projeto está funcionando. Ele está funcionando com o Firebird, que é o do Delphi, ou Interbase, por exemplo, certo? Aí, uma empresa em particular, ela quer usar a Oracle, ela não quer usar o Firebird. Ela tem o Oracle, ela tem licença e quer usar a mesma solução usando o Oracle e ela não quer usar o Firebird. Aí, o que se faz? Você vem e troca a camada DAO. Você mantém todo o resto do jeito que está, você troca a camada de baixo, a camada de banco, o resto da aplicação continua funcionando igualmente e você trocou o banco de dados, trocou um banco para o outro e deixa ele extremamente portável. Tem coerência? Certo? Então, uma aplicação que você pode trocar o banco de dados a hora que você quiser, porque você está usando um padrão chamado DAO. Certo? Agora, aonde que usa essa regra de negócio aqui, essa controller aqui? Nos cadastros básicos que nós vamos começar a fazer, em princípio, a gente não teria supostamente utilização, né? Mas vamos colocar em prática alguma situação que poderia se utilizar essa camada controller aqui, que faria a diferença. Vamos dizer assim, se eu tenho um cadastro de aluno que a gente está fazendo, e aqui, em particular, na fronteira, a gente tem situação de que vem um aluno que, de repente, é paraguaio. E ele veio estudar aqui em Foz. Calma. Muita calma nessa hora. Ele pega um padrão, vamos dizer assim, de um aluno que tenha, que seja estrangeiro, não necessariamente paraguaio ou argentino, mas que tenha realmente vindo de fora, certo? Se levar em consideração, por exemplo, que a pessoa responsável por esse aluno pode ser um estrangeiro, e que a escola, fatalmente, pode aceitar um aluno estrangeiro, que veio de fora, a gente tem a situação que, eventualmente, o brasileiro vai ter o CPF, certo? Mas o estrangeiro nem sempre vai ter o CPF, certo? Teoricamente, se a gente está dentro do Brasil, todo mundo seria obrigado a ter CPF. Particularmente, nós estamos numa situação de fronteira, de um país, de uma cidade estritamente cosmopolita, em que pode ter pessoas que não tenham CPF, por exemplo, certo? Então, neste caso, a controller é o cara que vai habilitar se é obrigatório ter o CPF ou não ter o CPF. É um caso, certo? Uma outra situação que a gente poderia considerar é, por exemplo, se eu levar em consideração que eu tenho, dentro de uma empresa, funcionários. Vamos supor que seja uma concessionária de veículos. A concessionária vai ter os funcionários, dentre eles vai ter mecânico, vai ter o vendedor, vai ter o pessoal administrativo, financeiro, certo? Agora, tem algumas funções dentro da pessoa que trabalha numa concessionária que ela vai ter que sair para testar o carro. Não é isso? Se ela vai sair para testar o carro, tem a situação de que ela tem que ter CNH. Não é isso? Quando você cadastrar uma pessoa, um funcionário, e esse funcionário tiver cargo que exija CNH, quando você for cadastrar esse funcionário no sistema, para esse cargo ele tem que obrigatoriamente exigir a CNH.
não só a CNH, quanto a data de validade da CNH. Certo? Por quê? Porque, eventualmente, o camarada pode sair para fazer testar o carro e, porventura, ele pode levar uma multa. E daí aparece a multa. Quem foi que saiu com o carro? Tem que ter os dados da pessoa que saiu com o carro. Ela estava habilitada? Se ela sai com o carro de um cliente, ela não tem habilitação e para numa blitz, o que acontece? O BO está feito. Né? Então, o sistema tem que prever que o cara tem que ter CNH e que a CNH do cara não está vencida, certo? Mas, se o funcionário for, por exemplo, financeiro da empresa, eu preciso exigir a CNH do cara? Não, não preciso. Então, essas regras, que a gente chama de regras de negócio. É uma questão que ora vai valer, ora não vai valer. Dependendo da informação que eu tiver, ele passa a valer. E ele vai passar a obrigar a ter aquele valor, certo? No caso do CPF, por exemplo, ele pode, o campo pode não ser obrigatório para o estrangeiro, por exemplo, certo? Só que tem estrangeiro que tem CPF. Aí o cara vai colocar o CPF. Se ele vai colocar o CPF lá, embora o campo não seja obrigatório para ele, mas se ele preencher o CPF que tem que estar lá tem que ser um CPF válido. Então ele vai ter que validar o CPF. Uma vez, mesmo que não seja obrigatório, se o camarada preencher o CPF tem que ser uma informação válida. Tem coerência isso? Tá? Então, isso tudo que vai ser utilizado nessa regra da controller. Tá? Algumas versões que eu vi a respeito consideram a DAO como parte da model aqui. Certo? Considera como sendo a model uma parte, a DAO como parte da model. Tá? Aí é uma questão, é questionável isso. Do meu ponto de vista é que a DAO é uma coisa, MVC é outra coisa. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Então, o que nós temos? Então, vamos fazer o seguinte, veja bem. Dentro da controller pessoa, aqui, então, eu vou ter aqui um objeto que eu vou chamar de uma DAO pessoa. Ok? O DAO pessoas. Tá. Bom, então já temos uma parte desse processo. O processo que acontece aqui, que a gente viu, é assim, né? Então, eu vou vir aqui, tem uma controller, controller pessoa. Tem a DAO, DAO pessoa. Dentro da controller pessoa tem uma DAO pessoa. Certo? E dentro da DAO pessoa, aqui, em particular, eu vou ter uma coleção de pessoas do tipo coleção pessoas. E aqui na DAO pessoas, eu vou colocar o coleção pessoas. Ok? Aí o que ocorre aqui? Veja bem, como eu tenho aqui a instância, né? Aqui também passo a ter constructor, cria objeto, destructor, destrua-se, e aqui eu vou ter então uma call pessoas recebe coleção de pessoas ponto crie objeto. Automaticamente no destructor uma call pessoas ponto destrua-se. Ok? E o que ocorre aqui neste caso é que, vamos dizer assim, eu vou salvar, né? Eu tenho um objeto que vai chegar aqui, a gente chegou lá no formulário e eu setei salvar lá. Setei todos os dados do formulário pessoa no objeto pessoa, tá certo?
Aí o que acontece? A hora que chegar aqui, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, aqui eu preciso ter a classe pessoa, porque aqui é DAO pessoas. Então, eu tenho a DAO, tem que ter o pessoa e o coleção, certo? Então, aqui no salvar, vamos dizer assim, vou criar um objeto aqui, local, uma pessoa do tipo pessoas. E aqui, eu vou fazer um cast aqui e fazer uma pessoa. Chegou o P-objeto lá, certo? Ok? Recebe pessoas de P-objeto. Extrair objeto pessoa. Ok? Extrair objeto pessoa, né? Extraído o objeto pessoa, aqui nós vamos considerar a seguinte situação. Estão lembrados que o objeto pessoa, eu tenho o campo código lá. Aquele campo código, ele não é habilitado, ele não está aberto, não pode estar aberto. A gente deixou ele aberto, mas é um campo que não é para ser aberto. É um campo que vai estar desabilitado, tá? Aí eu vou dizer assim, se uma pessoa, ponto, get código for igual a 0, dentro, eu vou mandar inserir. Certo? Aí aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o nome da pessoa aqui, certo? Não é isso? Como é que eu faço para inserir ele de uma forma correta? Vou pegar aqui e vou fazer uma coleção pessoas ponto pesquisa e vou passar uma pessoa ponto get nome. E vou passar que eu não quero encontrar ela. Tem uma outra possibilidade que a gente pode validar lá no formulário e já mandar a posição na hora de salvar, tá? Depois a gente faz essa outra opção também, beleza? Aí eu tenho a posição, eu vou chamar uma coleção de pessoas, ponto, insere, onde eu vou passar uma pessoa e m posse. Ele vai inserir esse objeto. Se caso o código for diferente de 0, aí seria diferente. Ele teria que remover e colocar, certo? Mas vamos deixar por enquanto só dessa forma e depois a gente aprimora ela. Pode ser? Tá. O que é que nós temos? Então, eu tenho o pesquisa que vai estar aqui. Nós vamos colocar ele para rodar depois para visualizar os dados que estão na nossa coleção. Tudo bem? Vamos checar onde que a gente ajusta esses caras aqui que a gente criou aqui. Ó, dentro do projeto, se eu levar em consideração que eu tenho o gerente aqui, dentro do gerente aqui, ter uma controller que estava aqui definida com TO-object, certo? Eu vou dizer que aqui é uma controller pessoas, que é do tipo controller pessoas, ok? E vou dizer que aqui eu estou acrescentando o controller pessoas.
Tudo bem? Essa controller pessoas, ela precisa ser criada. Então, controller pessoas. Acho que só está como... O que eu coloquei aqui? Controller pessoas recebe controller pessoas ponto cria objeto. E ao invés de eu passar nesse cara aqui uma controller, vou passar controller pessoas. Eu vou deixar o outro aqui como controller pessoas também, mas aqui também está errado porque seria um aluno e uma controller aluno, certo? Mas a ideia é que seja esse camarada, tá certo? Bom, muito bem. Eu estou passando isso dentro do gerente. O gerente, por sua vez, vai chamar o consulta pessoas e ele recebe aqui dentro do consulta pessoas, ele vai vir aqui e eu vou ter que definir aqui também, ó, vou colocar vírgula aqui, o controller pessoas e o aqui. E quando eu faço conheça objetos, que está aqui, então aqui, ok? Ó, o único lugar que eu tenho para passar esse camarada é aqui, né? Certo? Aqui é não o. Ok? E da mesma maneira, eu vou ter que passar esse cara no cadastro de pessoas. Por que eu vou ter que passar esse cara no cadastro de pessoas? Porque é a forma de eu vincular para poder salvar. Aonde? Aqui, ó. A hora que eu fiz tudo isso daqui, que eu setei os dados, eu setei tudo no objeto, correto? Aí aqui eu vou chamar controller pessoas ponto salvar. E eu vou passar quem aqui como parâmetro? Uma pessoa. Tá? Observe, eu não instanciei ele aqui, não criei ele aqui local, certo? Aí eu vou chamar ele e esse camarada, uma controller pessoas ponto salvar, vai chamar o método que está aqui na controller pessoas e por sua vez, aqui o controller pessoas ponto salvar, eu vou ter lá uma DAO pessoa ponto salvar e eu vou passar o objeto que eu estou recebendo, certo? Estou passando o objeto para frente e isso vai fazer com que vai chegar até aquele ponto. Olha que maravilha, compilou. Bonito, né? É. Hã? Ana, 19 anos, sexo feminino. Ó, tá lá o ponto marcado pro debug, né? 2,
3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui, ó. Vai setar aqui. Setou aqui, setou. Vem aqui na controle. Poxa vida. Acontece, né? Hã? Instanciou ela? Instanciei. Ah, não. Eu instanciei, só que faltou aqui, ó. Não conheço objetos do método da... Aqui, ó. Eu instanciei lá. Eu coloquei ele. Só que faltou, não conheço objetos, um controller, pessoas. Faltou receber, controller, pessoas, de P, controller. Vamos confirmar só se lá na controle, consulta, pessoas. Ah, tá aqui, ó. Tá new aqui ainda. Vamos. Aqui chama aí de controller. Estão lembrados que eu deixei com new porque para resolver? Então, aqui não, ele tem o método conheça objetos. Esse cara que vai trazer a instância da controller para cá. Oi? Sim. Esse é só o começo. Fica tranquilo. Vamos fechar aqui, porque esse aqui está rodando, já é a versão que está, não vai ajustar, né? É compilado, não é interpretado. Se fosse interpretado, ajustava, ele já estava pronto, né? Mas ele é compilado, então a gente tem que compilar ele de novo. Vem cadastro, pessoas, novo, vem aqui, 0, Ana, que sempre é do contra, sexo feminino, vem aqui, faltou na controller. Não, esse aqui é do pai. Agora vem na instância propriamente dita. Cria objeto. Controller pessoas aqui, ó. Faltou uma down. Pessoa recebe down pessoas ponto cria objeto. Uma down pessoa Opa.
Quanto vale MPOS? 1. Inseriu no final, salvou o valor dentro da nossa coleção. Ok? Não vai dar tempo hoje da gente pegar da coleção e jogar para a grid, certo? Mostrar que é o nosso relatório que a gente fez lá, certo? Só que o nosso relatório, no caso, nesse formato, ele vai fazer o quê? Nós vamos pegar o objeto e vamos inserindo. Só que nós vamos ter o caso que nós vamos fazer uma validação. Quando tiver aqui aqui no cadastro de pessoa aqui, ó, nós estamos no cadastro de pessoas aqui, certo? Quando eu sair do campo, entrei no campo nome, se aqui, ó, vamos colocar, ó, eu vou ter um evento chamado onExit aqui. Está aqui o onExit, certo? Esse onExit, nós vamos fazer assim, ó, if controller pessoas ponto pesquisar e vou passar self ponto edt nome ponto text, que é o campo chave, e eu vou colocar aqui segundo parâmetro true, false. Não quero encontrar, certo? Se isso daqui for igual a 0, se eu não quero encontrar e eu encontrei, ele vai retornar 0, não vai? Eu vou fazer um begin, vou colocar um show message, dizer nome já está na coleção. Não espera ele salvar para dizer que já está. Na hora que sair do campo, ele fala que já tem. E eu vou colocar lá edt nome ponto set focus, certo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai ficar naquele próprio campo, vai dar a mensagem. Sai e volta para ele. Na realidade, o que eu posso fazer aqui, primeiro edt nome ponto clear, eu vou limpar o campo e vou fazer ele voltar para aquele campo, certo? Usando aquele método lá do pesquisa, né? Então, vamos dizer assim. Opa. Falta um end. Pronto. Cadastro de pessoas, conheça o objeto. E dei com o meu teclado básico aqui, ele limpou. Aqui. Foi muito rápido.
Pronto. Cadastro pessoa, novo, 0, Ana, 19, feminino. Vou tirar o breakpoint daqui. Esse mouse é ótimo. Tá, salvou, certo? Voltou, vem aqui, novo. Ixi. Hã? Salvou. Vamos marcar, vamos voltar lá no cadastro. Vamos ver o que acontece aqui. Voltamos na aplicação aqui. Cadê? Aqui. Ah, ele deu. Cadê minha coleção? Controller. Acho que não está retornando o valor. Da pessoa. Eu não implementei o método aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar, aqui ó, pesquisar, certo? Aqui é uma call pessoas ponto pesquisa, onde eu passo p chave, vírgula, p quero. E como é uma function, result recebe isso, que vai vir aqui na controller. E aqui na controller eu vou ter result recebe uma down pessoas ponto pesquisar, onde eu passo p chave, vírgula, p quero, certo? Aí o result vai retornar da controller pessoas, que vai retornar para chegar até a mensagem. Temporário ainda. Pessoas, novo, 0, Ana, 19, feminino. Salvei, voltei. Novo. Ana. Chegou aqui. Bonito, né? Diz a verdade. Não é bacana? O nome já está na lista, certo? Ele realmente foi lá fazer todos aqueles métodos que a gente já fez antes de rodar, certo? Foi lá, buscou, bateu, encontrou, está aqui, valor diferente, 0, mostrou o valor. Não é bonito um negócio desse? Show, né? O detalhe, como a gente já havia conversado anteriormente, com a entrada da interface gráfica, é lógico que a coisa fica um pouco mais tensa, né? Por isso, já deu para perceber, acho que dentro desse processo, que a necessidade de praticar bastante isso daqui que eu estou passando é real. Porque esse é o tipo da coisa que vocês vão ter que fazer. Bacana?
Então tá bom. Posso fechar a videoaula? Alguém tem alguma dúvida? Diga. Por que o campo código ele não pode ser acessado? Ali você está fazendo o que você está digitando, né? Mas na teoria não é para digitar no código. Porque todo campo que é, vamos dizer assim, único, que tem que ser um campo que você vai pesquisar, que vai ser um campo que vai identificar, ele não pode ser mexido. A pessoa não pode alterar um código, certo? Então, a gente não permite que altere-se o código, porque senão você gera uma bagunça muito grande dentro do sistema, onde, ora, aquele código vale um valor, daqui a pouco vale outro valor. Daí a pessoa não consegue se localizar. E a ideia é que o código seja um campo, um valor único, que ninguém tenha acesso. Não, mas na hora que está inserindo a pessoa, você pode inserir um código. Na verdade, o que vai fazer é que o próprio sistema é que a gente não está vendo ele completo, não estamos usando o recurso de banco de dados, por exemplo, certo? Mas no banco de dados a gente tem um recurso chamado generator lá, que ele vai gerar um número sequencial que vai garantir unicamente aquele campo, certo? Que não vai permitir que você tenha valores em duplicidade. Por enquanto, nós temos que fazer alguns recursos técnicos alternativos para resolver esse problema, mas depois a gente ajusta ele. Que coisa feia. Tá bom. Tá certo? Porque a ideia é a gente passar a utilizar os recursos já colocando as boas práticas, né? A ideia do formulário aqui já é para ser uma ideia de um formulário de uso, realmente, já por esse motivo. Para que a gente vai fazer um negócio acadêmico aqui só para mostrar e depois vai ter que aprender de novo por que tem que ser desse jeito? Então já aprendemos já do jeito que tem que fazer. Né? Mostrem para o Igor depois. Vamos ver se a gente vai funcionar primeiro.